Assim diz a palavra de Deus. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos lançavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro, porque todos lançaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Certo dia, Jesus foi no templo entrar e, perto da caixa das ofertas, resolveu se sentar. Atentamente, Jesus estava a observar as ofertas que ali o povo vinha a lançar. E via grandes ofertas o povo ofertar, e viu muito dinheiro na caixa das ofertas se lançar, mas nenhuma daquelas ofertas foram a Jesus impressionar. Pois Jesus não olhava o tamanho da oferta lançada, mas sim o pensamento e o sentimento com que se ofertava. Foi então que alguém a atenção de Jesus chamou. Era uma pobre viúva que dali se aproximou. E 2 moedinhas a viúva ofertou. Disse Jesus aos seus discípulos: Dentre todas as ofertas que o povo veio ofertar, maior foi a oferta que aquela viúva foi lançar. Pois todos deram daquilo que lhes sobrava, mas a viúva ofertou tudo aquilo que com ela estava, e ainda não ofertou com tristeza ou insatisfação, mas sim com alegria no coração. Pois a oferta que Deus irá dela se agradar é a oferta da pessoa que tem prazer em ofertar. Pois a oferta é um ato de amor que demonstramos a Deus nosso Senhor. Lembre-se que o tamanho da sua oferta irá mostrar o sentimento que em seu coração vem a estar. Lembre-se que Jesus foi elogiar o tamanho da oferta que a viúva foi ofertar. Pois tudo que ela possuía foi entregar, e Jesus elogiou por tanto amor demonstrar. E você acha que Deus não irá o amor dessa mulher honrar, abençoando sua vida e sua casa e não deixando nada lhe faltar? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu gostaria de contar para os irmãos um testemunho para poder mostrar que essas palavras que você acabou de ver não são só palavras bonitas, porque a pessoa fala assim: Deus fez isso no passado, mas será que hoje ele ainda faz isso? Porque você venha acreditar que essa palavra não foi só uma coisa bonita para você ouvir, mas que você venha acreditar que ela é a verdade mesmo. Eu vou contar um testemunho para aumentar a fé dos irmãos. Essa história já tem alguns anos que eu ouvi. Foi uma pessoa que me contou. Ela me contou a seguinte testemunho. Ela estava frequentando uma igreja e um dia, quando ela chegou nessa igreja, o pastor estava precisando pagar a conta de luz e a conta de água da igreja, que estava atrasado. E ele não tinha dinheiro para pagar essa conta. E aí ele pediu para os irmãos que Deus tocasse no coração, que eles fizessem uma oferta especial para poder o pastor pagar as contas da igreja. E aí essa pessoa, quando ela ouviu esse apelo do pastor, ela sentiu no coração dela que ela deveria ajudar. E aí essa mulher, ela estava com o pagamento todo dela no bolso dela, que ela tinha recebido aquele dia. E aí Deus tocou, dá tudo. E ela fez isso, ela pegou e deu todo o pagamento dela, ela colocou dentro do envelope e entregou para o pastor. Só que ela ficou pensando assim: como é que eu vou fazer, meu Deus? Eu tenho minhas contas do mês para pagar, eu tenho minhas necessidades do mês, mas eu confio no Senhor. E ela fez isso, confiando em Deus, ela deu todo o pagamento dela como oferta.
E aí, por coincidência, essa irmã, ela era membro da igreja e ela tomava conta da salva da igreja. O que ela fez? Quando todos colocaram as ofertas naquele dia, ela também colocou a dela dentro da salva, e aí ela recolheu a salva e foi levar ela para o escritório do pastor. E quando ela estava subindo uma escada que ficava no segundo andar do escritório do pastor, quando ela estava subindo a escada levando o dinheiro das ofertas para colocar na mão do pastor e dos tesoureiros da igreja, veio descendo um irmão e disse para essa mulher assim: eu ganhei 2 cartelas de passe de ônibus e eu senti de dar uma para você. E a mulher falou assim: que bom, eu quero sim. E ela aceitou. Você vê, dentro da igreja, Deus já providenciou para ela a passagem de ônibus do mês todo que ela tinha que ir para a igreja. Ela não podia deixar de ir para a igreja. Então, já dentro da igreja, Deus abençoou para ela a passagem de ônibus do mês todo. E aí foi. Só que ela não tinha só a passagem de ônibus, porque ela tinha que se preocupar. Quando ela chegou em casa, ela morava nos fundos da casa dos pais dela. E aí, um dia lá, no outro dia de manhã, o pai dela chegou na casa e falou assim: minha filha, eu senti de comprar esse pão aqui para você. Você deixa eu trazer para você pão todo dia de manhã? E a mulher falou assim: se o senhor quiser, eu aceito sim. Aí já foi o segundo milagre. Ela já tinha cartela de passes, ela já tinha agora o pão de manhã para ela poder tomar o café, que maravilha, né? Olha, Deus providenciando. Aí de repente aconteceu o terceiro milagre. Ela olhou dentro dos armários dela e ela não tinha comida, não tinha arroz, não tinha feijão para aquele mês. E aí naquele dia, chega uma irmã de igreja, bate no portão na casa dela, chama ela e fala assim: meu marido ganhou 2 cestas, com tudo do trabalho deles, mas para nós uma cesta só dá. Mas Deus me tocou para me trazer essa cesta para você. Você quer? E ela falou: Glória, eu aceito sim. Ela pegou aquela cesta, trouxe para dentro de casa, e aí? Ela já tinha a passagem de ônibus, ela já tinha o pão do café da manhã, agora ela tinha o mantimento para o mês todo. Que maravilha, né? Só que a bênção ainda continuou. No outro dia, o pai dela chega e trazendo uma peça de carne. Não sei se vocês conhecem a peça de carne, é patinho. Ela chegou na casa dela trazendo uma peça de carne e falou assim: minha filha, eu comprei uma peça de carne lá para minha casa, mas eu senti também de trazer uma peça para você. E deu para ela aquela peça de carne. O que essa irmã fez? Chegou em casa, picotou aquela peça toda e ela fala que ele encheu o freezer da casa dela de carne. Quer dizer, ela ficou com a mistura para o mês todo. Viu só que maravilha, irmão? Deus providenciou a passagem de ônibus, Deus providenciou o pão do café da manhã dela, Deus providenciou uma cesta básica com mantimento para o mês todo, e depois Deus ainda deu uma peça de carne que é a mistura dela, né? Ela não ia comer só arroz e feijão, não. Deus também providenciou para ela a mistura também. Só que, quando chegou ao final do mês, essa irmã contou que ela só tinha uma conta que ela tinha que pagar, que era a conta de água da casa dela. As outras contas ela não tinha que pagar, mas a conta de água ela tinha que pagar, ela precisava de dinheiro. E aí? Como é que vocês acham que Deus tomou conta disso agora? Só faltava a conta, né? Só que a irmã conta que quando ela foi receber a conta e ela pegou a conta na mão dela e ela olhou na conta, estava escrito na conta XXX. Quer dizer, o próprio Deus pagou para ela a conta aquele mês. Que maravilha, viu, irmão? A pessoa não teve necessidade de nada naquele mês. Deus supriu tudo o que ela fez. Quando eu contei esse testemunho, eu lembrei dessa pessoa na hora, porque ela fez igual a viúva da história da mensagem de hoje. Ela pegou e deu tudo que ela tinha, 2 moedinhas. E essa irmã também, ela pegou, deu todo o salário dela e Deus supriu o mês dela todo, não faltou nada. Aí você está pensando assim: mas será que essa história é verdadeira, hein? Quem que é essa irmã que aconteceu isso daí? Como é que você sabe que essa história é verdadeira? Eu sei que essa história é verdadeira, mas sabe por quê? Porque essa irmã da história é a minha esposa Regina. Ela deu essa oferta na igreja e Deus abençoou o mês dela todo e supriu tudo na casa dela. E isso aconteceu na vida dela antes da gente se casar. E ela conta para mim esse testemunho, eu nunca esqueci. Quer dizer, Deus supriu tudo na casa da minha esposa naquele mês. Mas por quê? Porque ela deu todo o salário dela de oferta, porque Deus tocou no coração dela para dar. E como eu falei na palavra, você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para aquela viúva? Eu tenho certeza que Deus não deixou faltar nada para
para aquela viúva, porque ele também não deixou faltar nada para minha esposa. Deus tomou conta de tudo na vida dela naquele mês. Agora eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha vida para os irmãos confirmar que isso tudo é verdade, que Deus provê e Deus sustenta mesmo. Eu estava frequentando uma igreja, naquela época eu ainda era presbítero, e aí eu costumava pregar todos os dias de manhã. Eu pregava num dia e a minha esposa pregava no outro. Eu era na segunda, ela na terça, depois era na quarta, quer dizer, dia sim, dia não. E aí, num dia que eu estava pregando lá de manhã na consagração das 8 às 9, eu estava pregando, e aí quando eu olhei assim, do lado do altar, eu vi uma caixinha de papelão, onde as pessoas colocavam mantimento como oferta da igreja, né? E aí, quando eu olhei naquele mantimento assim, naquela caixa de papelão, eu vi que o que tinha de mantimento lá? Um pacote de farinha, de trigo, um pacote de sal e só. E eu também um pacotinho de fubá. Quer dizer, só tinha farinha de trigo, fubá e sal. E quando eu olhei para aquela cesta básica, se é que pode dizer que é uma cesta básica, né? Eu olhei para os irmãos que estavam naquela consagração e falei assim: irmãos, está vendo essa cesta aqui, ó? Tudo que você colocar aqui, você está colocando para Jesus. Então, coloca o melhor para ele, porque olha o que Jesus vai comer hoje: uma farinha de trigo, um pacote de sal e 1 quilo de fubá. Será que alguém dá para comer alguma coisa com isso daqui? Então, irmão, pensa nisso, o que você está dando aqui de oferta aqui, esse mantimento, é para Jesus, então procura dar o melhor. E aí eu preguei naquela segunda-feira. E quando foi no outro dia, e eu olhei na caixa de oferta de mantimento lá, estava do mesmo jeito. Um pacote de farinha de fubá e um pacote de sal. E aí foi. E eu preguei, irmãos, aquela semana toda, todos os dias de manhã eu pregava para os irmãos colocarem algum mantimento na caixa lá, e ninguém colocou nada aquela semana toda. E quando chegou o final de semana, foi chegando o domingo, eu estava na minha casa, já eram umas 6 horas da noite, e aí eu estava pensando com Deus, assim, falando com Deus assim: meu Deus, eu preguei a semana inteira para os irmãos darem oferta e ninguém deu oferta de alimento. Puxa vida, meu Deus, o que está acontecendo com esses irmãos, né? Sabe o que Deus falou naquela hora comigo? Alto e claro no meu ouvido, Deus me disse assim: mas você também não colocou oferta nenhuma na caixa. Ah, irmão, naquela hora eu até ri comigo mesmo e falei: meu Deus, é verdade, eu esqueci de colocar a oferta lá. Eu falei para você: irmão, pô, mas eu mesmo não pus. O que eu fiz naquela hora? Chamei a minha esposa e falei com ela assim: ó, agora é 6 horas da tarde, mas nós vamos no mercado. Era pertinho de casa. E aí nós dois fomos no mercado. Eu falei, e ela me perguntou: o que você não faz no mercado? Não, lá eu te explico. E aí quando nós entramos no mercado, eu peguei uma cesta e falei assim: vamos lá na seção de doce, de bolacha. E eu falei com a minha esposa: escolhe aí aquilo que você mais gosta. E ela perguntou: como assim? Escolhe o que você mais gosta, bolacha, o que seja. E aí minha esposa pegou aquelas bolachas de recheada, pegou aqueles pão de mel e foi colocando bolacha gostosa dentro da cesta. Aí eu falei com ela assim: e para beber, você não vai pôr nada não? Aí ela pegou um achocolatado, colocou também. Eu falei: mais nada não? Ela pegou uma caixinha de chá e colocou, e aí foi colocando só coisas gostosas dentro daquela cesta. E aí quando eu falei para ela: tá bom então, tá bom. Aí quando eu fui no caixa para pagar, ela perguntou: e para que é isso aí? É para mim? Ela falou: ó, outro dia eu vou comprar isso aqui tudo para você, mas hoje isso daqui vai ser uma oferta que eu vou dar na igreja. Eu não disse que era oferta para você no começo, porque eu queria que você escolhesse pensando que era o melhor para você mesmo. Porque na verdade era para Deus que a gente ia dar isso aqui. Então você escolheu o melhor pensando que era para você, mas na verdade esse melhor que você escolheu é para Deus. E é assim que a gente fez. Peguei aquela cesta lá de bolacha, de doce, de coisa gostosa e foi. Quando eu cheguei na igreja no outro dia de manhã na consagração, eu fui das primeiras pessoas que eu cheguei lá, ainda não tinha ninguém na igreja lá, pois eu passei pela caixa de oferta, coloquei a sacola sem ninguém ver e coloquei a sacola dentro da caixa de oferta e fui para o fundo da igreja. Depois eu voltei, nós começamos a reunião, eu preguei, tudo. Aí no final da reunião, veio um irmão falar comigo, e esse irmão, ele não costumava ir todos os dias na igreja, ele só ia na parte da manhã alguns dias, e naquele dia ele foi. E aí aquele irmão chegou para mim e falou assim: você mora para que lado? Eu falei assim: eu moro lá para cima. Eu moro também naquela direção, você quer que eu dê uma carona para você? Eu falei: eu quero sim. E aí ele pegou e me deu uma carona, mais a minha esposa. E quando nós estávamos indo para casa, com a carona do irmão,
No meio do caminho, o irmão para o carro e fala assim: ó, eu vou descer um pouquinho, vocês aguardam aqui? Eu falei: amém, irmão, o carro é seu, a gente aguarda sim. Aí ele desceu do carro. E aí ele foi, atravessou a rua e foi no açougue. E lá no açougue ele fez uma compra e voltou com uma sacola bem grande. E aí quando ele entrou no carro, ele falou assim: ó, Deus tocou para me dar isso aqui para vocês. E ele me deu aquela sacola enorme. E aí eu contei o testemunho para ele, o que aconteceu na igreja. Aí quando eu cheguei em casa e fui ver o que era aquela sacola, era uma sacola de bife fatiado. E o valor daquele bife que ele tinha dado para mim era um valor 10 vezes o que eu tinha dado de oferta de alimento na igreja. E o interessante é que naquele dia lá eu estava sem mistura em casa. Eu não tinha mistura para o almoço. E aí Deus providenciou para mim, de que maneira? Aquela cesta que eu dei lá de mantimento de coisas gostosas, de doce, de bolacha, naquele mesmo dia que eu entreguei a cesta na igreja, na volta para casa, um irmão me deu em bife fatiado 10 vezes o que eu tinha dado de oferta. Quer dizer, irmão, Deus supre tudo aquilo que você faz para Ele, e Ele não esquece de você, não. Por isso eu tenho toda a certeza do mundo de que não faltou nada na casa daquela viúva. Por quê? Ela deu tudo que ela tinha. E você acha que Deus ia deixar faltar alguma coisa na casa dela? Eu tenho certeza que Deus não deixou faltar nada na casa dela, como não deixou faltar na casa da minha esposa, como não deixou faltar na minha casa também. Deus supriu tudo na nossa vida. Eu tenho certeza que subiu na vida daquela viúva também. Por isso, irmão, quando você for ofertar, oferta com amor, com generosidade. Não se preocupa não, que Deus vai tomar conta da tua vida. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Você está servindo um Deus vivo, não está servindo um Deus morto, não. Deus está vendo tudo aquilo que você faz, e tudo aquilo que você faz para Ele tem recompensa. Por isso, oferte sim na casa de Deus, abençoe a casa de Deus, que Deus vai honrar você como Ele honrou a minha vida, como honrou a vida da minha esposa, como Ele honra a vida de todo aquele que é ofertante na casa dele. Abençoe a casa de Deus, abençoe a obra de Deus, que Deus também vai responder para você. Ajude, irmão. Abençoe a obra daquele que está fazendo a obra de Deus com sinceridade. Se você encontrar uma igreja que o pastor é sincero, que o pastor está fazendo a obra com amor, sem segundas intenções, que o pastor está fazendo aquilo por amor verdadeiro e legítimo, ajude esse homem de Deus, que Deus vai abençoar a tua vida. Ajude esse servo de Deus, que Deus vai abençoar a tua vida. Creia nisso. Deus não deixa você sem recompensa, não. Tudo aquilo que você fizer para Ele, tudo aquilo que você fizer para os servos dele que estão fazendo a obra, Deus vai recompensar a tua vida, eu te garanto. Então, fique esse testemunho da minha vida, da vida da minha esposa, além dessa palavra que o Senhor Jesus deixou. Então, irmão, seja um ofertante na casa de Deus, abençoe a obra de Deus, que Deus não vai deixar faltar nada para você. E fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os amados de Cristo, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Se essa palavra foi uma bênção para você, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Vamos evangelizar. Não se esqueça também de deixar um comentário e de se inscrever no nosso canal para que você venha receber outras mensagens. O nome do nosso canal é YouTube Newton P. Melo.